A gente está vendo nesse começo de ano, os atores trocaram de posição. O governo está apavorado com a inflação, porque a gente vê a inflação pegando em cheio na popularidade, e o Banco Central começa a dar sinais que ele está preocupado com a atividade, né, em vez de estar preocupado com a inflação. A gente parece estar operando, nesse momento, um regime de organização. Tem vulnerabilidades importantes, né? O Brasil já é um dos países emergentes mais endividados do mundo, né? Com essa dinâmica de dívida, vai levar a gente para uma situação fiscal de muita vulnerabilidade. Então, a gente nunca fica muito em cima do muro, acho que a gente está navegando no curto prazo, nada mais de organização, mas com muita vulnerabilidade para caminhar para o cenário de organização muito rapidamente, caso o governo comece a tomar medidas políticas e econômicas erradas. Se a gente tiver medidas locais aqui contra empresas americanas, isso pode ter respostas aí duras do governo Trump contra o país aqui e podem fazer os mercados aqui balançarem de forma bem violenta, né? É muito difícil vender o dólar, talvez é quase um aspirador de pó de dólar, porque o mundo inteiro tem que comprar streaming nos Estados Unidos, tem que comprar cloud nos Estados Unidos, tem que comprar chip nos Estados Unidos, GPU nos Estados Unidos, né? Enfim, então isso acaba piorando a conta corrente de todo mundo em detrimento de uma melhora de conta corrente dos Estados Unidos. Acaba sendo difícil você tentar o trade na outra direção, muita confusão, muito risco, e os preços são muito atrativos, vale até a pena você se olhar, envolver, porque está realmente muito barato, você tem pouco downside. Mas se os ativos melhoraram, já deram uma melhorada, né? Melhorar ainda mais, vai valer a pena você ter posição para correr todo esse risco, todas essas peças que precisam se encaixar? Muito provavelmente a resposta é que não. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão e hoje, no episódio 187, eu tenho a honra de ter de volta aqui Felipe Guerra, gestor da Legacy, uma das principais gestoras do Brasil. Felipe Guerra, um dos grandes gestores multimercados do Brasil, e vai vir aqui num papo. Podemos dizer que o mundo mudou bastante desde o último gestor multimercado que veio, aliás, os últimos, né? Em janeiro a gente teve o Luiz Stuberger e o Márcio Appel desenhando um cenário bem quase que apocalíptico para o Brasil, né? Assim, não tinha motivo para ser otimista com o Brasil. Mas de uns tempos para cá parece que as coisas estão mudando no Brasil, né? Se vai ser só um repique rápido, se de fato é uma mudança estrutural. Mas o fato é que a Bolsa tem subido bem, o Ibovespa e a Bolsa em dólar tem tido uma performance muito boa. O dólar já voltou para bem abaixo dos R$6, né? Nesse dia que a gente grava, ele já está ali mais perto dos 5,70, bem longe lá dos 6,30. E vamos ver o que mudou. Vamos ver se o Felipe Guerra, de qual lado que ele está aí nessa toada, né? Como um gestor multimercado, pode mudar rapidamente de opinião. Então a gente quer saber como é que está a cabeça do Felipe Guerra para Brasil, para Estados Unidos, para todos os mercados nesse momento do episódio 187. Então, se você está chegando agora no Market Makers, bom, já se inscreve no canal, deixa seu like. Toda quinta-feira tem episódio inédito. Agora, aos sábados também tem episódio inédito, como esse aqui. E às terças tem a nossa live, sempre às 6 horas. Recadinhos rápidos antes de passar para o Guerra. Seja membro do Market Makers. Se você está vendo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Você clica lá e você dá todo o apoio para o Market Makers continuar fazendo o que ele faz. Por menos de R$8 por mês, você entra em vários benefícios que tem aqui no YouTube. O principal deles, você vê esse vídeo sem aquelas propagandas que ficam aparecendo o tempo todo. Então, já virando membro, você consegue ver o vídeo sem propaganda e tem outros benefícios, como entrar num chat exclusivo no WhatsApp e também ter prioridade para mandar perguntas nas lives que a gente faz às terças. E o recado mais importante de todos, a fraternidade do Market Makers vai ser reaberta dia 24 de fevereiro, o M3 Club. Se você não está na lista de espera, entra lá, o link está na descrição, deixa lá seu melhor contato, que a gente vai avisar sobre as 200 vagas que vão ser reabertas no dia 24, só lá na lista de espera. Só vai ser avisado para todo mundo que está fora da lista de espera se as vagas não forem preenchidas por todo mundo que está na lista de espera. Mas como tem mais de 5 mil pessoas lá na lista de espera e são só 200 vagas, acho que não vai abrir para todo mundo. Então, venha para a maior fraternidade de investidores do mercado financeiro brasileiro, o M3 Club. Recados dados, jabá feito. Felipe Guerra, bem-vindo mais uma vez ao Market Makers. Só para aquecer os motores, aqueles 30 segundinhos de quantas primaveras de mercado, por onde já passou, quanto tempo de legacy, e só para a audiência que não te conhece. Bom, obrigado, Thiago, pelo convite mais uma vez. Um prazer retornar aqui. Espero fazer um bate-papo interessante aqui, com bastante conteúdo, né? Bom, sou o Felipe Guerra, sócio fundador, gestor da Legacy Capital, né? Estou no mercado desde 98, né? Passei por diferentes instituições aí financeiras aí, importantes, né? Passei pela escola de trade pelo BBM, passei pela escola de trade do Santander, né? Então tenho
um pé aí um pouco cada uma dessas casas aí bem reconhecidas, né, por terem várias gestoras que foram oriundas dessas casas. Também tive uma passagem pelo Citibank, né? Então é isso, estamos aí pronto para bater um papo. Boa, muito bom. Guerra, sem perder tempo, vou começar aqui pelos assuntos principais. Eu vou começar pelo Brasil, que foi onde a gente teve a principal mudança, e a gente vai, daquele jeito, montando como estão as suas visões e convicções em cada uma das geografias, e a gente vê como está a carteira no final. Bom, talvez nesse momento que a gente grava, a gente vê daria para dizer que o mercado está começando a antecipar as eleições de 2026. Não sei se é só isso que está provocando essa melhora do humor, mas após saírem várias pesquisas mostrando uma queda na aprovação do Lula, uma alta na reprovação, após saírem notícias de que está ficando cada vez mais difícil dele trabalhar a sua reeleição, né? A gente tem visto até notícias de até um isolamento dele. O mercado começou a melhorar. Não sei se também tem a ver só o fato de parar de ter má notícia no Brasil, isso já às vezes afeta positivamente, mas queria saber como é que vocês estão acompanhando todo esse desenrolar do Brasil que começou o ano com uma visão tão pessimista, né? Uma coisa tão preocupante, terminou o ano passado de um jeito terrível aqui no Brasil, e agora parece que a gente está vivendo tempos melhores, né? É só uma brisa passageira ou as coisas estão mudando mesmo? Não, vamos lá. Acho que, né, a gente sempre, às vezes, começa pelo cenário internacional, dessa vez vamos começar pelo Brasil aqui, mas vamos assumir que o cenário internacional está tranquilo, né, para a gente começar a colocar um pouco o Brasil. Mas, assim, o Brasil, né, vamos começar da seguinte forma, né, eu diria assim, esse ano está muito parecido com a última vez que a gente conversou, né, acho que episódio 23, né? O finalzinho, foram os... Final de 22, né, começo de 23, né? O título era alguma coisa como... Fim do mundo. Quase que Por que a Legacy está short no Lula 3? Porque foi logo depois da eleição. Então, tá muito parecido com aquele final de 22, né, no pós-eleição ali, começo de 23. Se você for lembrar, tinha uma parte do mercado na época que acreditava no pragmatismo do Lula e tinha pessoas que estavam gestoras, né, e fundos de ações empolgados com a eleição do Lula, que seria um Lula mais pragmático, mais ao centro, tudo, né? A gente tinha muita dúvida com relação a isso naquela época. E o Lula entrou, né, no final de 22 ali, no pós-eleição, já chutando o pé da porta, né, super agressivo com relação ao mercado, né, as discussões, né, a proposta de agenda que o mercado esperava para o governo do PT e o que de fato ele estava proposto a entregar. E aquilo ali apavorou muita gente, né, então no final de 22 ele teve uma piora muito grande, meados de novembro até o final de dezembro, muito parecido com o que a gente viu no ano passado, né. E aí, pô, toda aquela dinâmica, aquela tônica, deixou todo mundo muito pessimista. E se você lembrar, naquela época, você tinha tido eleição de esquerda ganhando, né, em diversos países da América Latina, né? Então, no Chile, na Colômbia, no Brasil, né? A gente brincava lá, o Jobim falava que, pô, vamos cortar a América Latina, vai cair do planeta Terra, né? E, pô, ninguém vai olhar mais para a América Latina, né? Ali no final de 22, né? E no final, se você for lembrar, a melhor classe de ativo no primeiro semestre de 23 foi exatamente as moedas de América Latina, né? E por que isso naquela época, né? Se você for lembrar, você tinha preço das commodities altas, os países estavam relativamente crescendo, né? Vindo daquela toada de muitos estímulos, pós-pandemia, etc. E você tinha já os juros tendo sido elevados por todos esses países com uma taxa de juros bastante elevada, pagando juro real já bastante atrativo, né? Então, dito isso, você entra o ano de 23 lá com o mercado muito pessimista, né? Quem acreditava no pragmatismo do Lula virou completamente a mão e passou a acreditar num cenário muito ruim durante o governo Lula. Então o mercado entrou posicionado, né, de forma bearish, né, todas as classes de ativos, né, seja em juros, bolsa e câmbio, né, e com preços já esticados naquele momento, né, então quando você entra o ano com todo mundo muito pessimista, com preços esticados, né, e você tem um mundo mais tranquilo, Brasil pagando juros altos, né, outros países da América Latina pagando juros altos, aquilo atrai o estrangeiro, né, pega uma posição técnica super favorável, com preços atrativos, e deu o que deu, né. Então acho que a gente está vendo mais ou menos algo bem parecido com o que a gente viu no ano passado, né, a gente estava ali flertando com uma desorganização muito grande, né, na política econômica aqui do país, uma questão, né, de você começar a subir os juros para controlar o aumento de gastos sucessivos do governo, né. Pô, isso aí não tem como parar de pé, né, então a gente chama de o regime de desorganização, né. Então, bem, o Brasil ele vem trabalhando aí, né, nos últimos anos, a gente gosta de dividir, assim, o regime de organização e o regime de desorganização, né. Então, na época da Dilma, 14 e 15, uma clara desorganização, né, você tinha que manter uns juros muito altos para você financiar
esses gastos fiscais excessivos, né, fora as outras políticas de intervenção que aconteciam na época, né? E o Banco Central tendo que elevar os juros com uma dívida crescente, né? Então você fica numa dinâmica de dívida muito ruim. E você tem um regime da organização. Economia, você deixa o Banco Central fazer o trabalho dele, ele eleva a taxa de juros, ancora a expectativa de inflação, o câmbio acaba pressionando um pouco, a expectativa de inflação ancora, começa a ceder, para de piorar, né? Você tem uma perspectiva de final de ciclo, de aumento de juros, né? E aí as coisas começam a ficar mais organizadas, você começa a visualizar um final de ciclo e tal. Então você começa a colocar as variáveis macroeconômicas em ordem, né? Então a gente fica nesses dois regimes. Quando você está desorganizado, o juro começa a abrir, a curva começa a inclinar. O que é isso? A taxa de juros longa começa a subir mais do que a taxa de juros curta. Ou seja, esse país não tem solução, ele está insolvente. Foi mais ou menos o que a gente viveu ali no final do ano. E nesse ano, você de uma hora para outra, você fala, agora o mercado está com a taxa de juros mais alta, mas a curva está fletando, né? A taxa de juros longa tem que começar a performar melhor do que a taxa curta, né? Ou seja, o mercado é assim, estamos caminhando para um regime de organização, né? E por que isso está acontecendo? Acho que é uma combinação de coisas, né? Acho que primeiro teve esse efeito técnico, que é muito importante, teve efeito de preço, né, da piora muito grande do final do ano passado, né? E você tem um cenário externo que ele é um cenário favorável, né? Depois a gente vai falar um pouco mais do pano de fundo externo, mas você tem aí, né, a queda de juros global, inflação caindo no global. Então é um cenário que, de certa forma, torna aí lugares onde você tem taxa de juros altas, onde o carry, né, é muito atrativo. Ele, na visão do estrangeiro, acaba sendo lugares para você investir nesse momento por conta dessa maré mais favorável no cenário externo. Então você junta isso, né, pega a posição técnica, preços esticados, a gente está vendo essa melhora. E você também tem aqui, né, nesse momento, isso culminou também com um hiato de notícias, né, o Congresso parado, estava de férias até então, né, teve eleição agora recentemente, o governo meio ausente, né, não sei se o presidente recuperando aí recuperando aí da doença, né, e tudo, um cenário um pouco mais calmo no mês de janeiro, né, tem sido mais calmo até meados de fevereiro, ou seja, parece que o governo está deixando o Banco Central trabalhar, né, após a saída do Roberto Campos, que foi bastante amolado pelo governo durante bastante tempo, agora o Banco Central é um Banco Central que foi escolhido por eles, né, então tem um tempo aí para o Gabriel fazer o trabalho dele, né, no Banco Central, nessa parte inicial. Então acho que o governo está deixando um pouco o Banco Central trabalhar, e eu acho que está acontecendo uma coisa bem curiosa, né? Você tinha assim, o governo até então estava satisfeito com uma inflação de 4,5%, não incomodava o governo, que era mais ou menos onde era a meta ali no governo Lula. Então na cabeça deles ali, do Lula e do Haddad, acho que uma inflação de 4, 5, ele até fez esse comentário hoje numa reunião acho que na Arábia Saudita, salvo engano, falando que a inflação de 4 e 5 tá tudo normal, né? Só que a nossa meta é 3, né? Mas enfim, na cabeça deles a inflação de 4 e 5 é uma inflação normal, né? Então, eles estão mais preocupados em acelerar a atividade, né, ao longo desses 2 primeiros anos do governo. E o Banco Central, por outro lado, tá vendo as expectativas de inflação desancorarem, o governo gastando pra caramba, tentando estimular o lado da atividade, o Banco Central preocupado com a inflação. O que a gente tá vendo nesse começo de ano, os atores trocaram de posição. O governo tá apavorado com a inflação, porque a gente vê a inflação pegando em cheio na popularidade, né? Então o governo fala, melhor a gente ficar aqui, deixar o Banco Central fazer o trabalho, para a política monetária fazer efeito, o câmbio dar uma acalmada e a inflação ceder. Então o governo parece mais preocupado com a inflação nesse momento do que com a atividade. E o Banco Central começa a dar sinais que ele está preocupado com a atividade, né? Em vez de estar preocupado com a inflação. O Banco Central já começa a dar sinais para o mercado, olha, mais ou menos se a atividade continuar desacelerando, a gente pode vir a parar o ciclo no final do primeiro semestre, né? Eventualmente. Então tem essa sensação de que se o Banco Central vai fazer o trabalho dele e o governo não vai atrapalhar, porque o governo está preocupado com a inflação e quer ver a inflação mais tranquila, então isso passa por um câmbio mais tranquilo, a gente parece estar operando nesse momento um regime de organização. Quer dizer que a gente não vai voltar para a desorganização? Não quer dizer, pode ser que a gente volte para a desorganização a qualquer momento, até porque o país tem uma série de vulnerabilidades, a gente pode explorar um pouco mais. Mas enquanto a gente tiver com o Banco Central atuando no intuito de piorar, interromper a piora das expectativas de inflação, né? A gente conseguir enxergar que esse ciclo de juros pode parar, porque o Banco Central ele sobe os juros, o governo está mais tranquilo do lado dos gastos, né, o impulso fiscal pressionando um pouco menor, pode ser que a gente consiga visualizar o final de ciclo, isso cria um ambiente mais benigno. É quase que falar assim, se o governo não fizer nada, a gente fica no regime de organização, porque a atividade vai desacelerar gradualmente, né? O Brasil precisa de uma desaceleração, uma desaceleração desejada, uma desaceleração gradual, não precisa ser uma recessão, né? Uma desaceleração desejada é o quê? Uma desaceleração gradual na qual você acomoda as variáveis macroeconômicas. Você para de ter tanto vazamento pelo canal externo, pressionar a conta corrente, então você permite um câmbio um pouco mais estável ou até melhor, né? Você para de pressionar
a inflação, né, com estímulos e impulsos fiscais, então, e a atividade acelerando por consequência disso, né? Então, a desaceleração desejada, eu diria que é quase que o cenário ótimo para o governo e o cenário ótimo para o país nesse momento, né? Então, acho que a gente tem que passar por essa desaceleração. Se o governo permitir essa desaceleração, eu acho que a gente vai estar nesse regime de organização, conseguindo fazer conta, calcular o cash flow das empresas, os dividendos e chegar à conclusão se uma empresa X ou Y está barato ou cara, né? Se não, se a gente estiver naquele ambiente de desordem que a gente estava por conta das nossas vulnerabilidades, aí você não tem como fazer conta, né? Então você vai para aquele regime daquela confusão, né? Eu adorei essa maneira de enxergar de regime de organização e de desorganização. Eu fico curioso de por que a gente teve que chegar a tamanha desorganização para olhar para a organização, né? Mas de fato faz sentido mesmo. Parece que os astros estão meio que se acomodando, Se né? realinhando, né? A gente pode pensar num realinhamento ali, mas como vocês lidaram com isso? Porque imagino que boa parte do mercado estava com uma visão e posição bem pessimista para o Brasil, né? E talvez até esse movimento forte de bolsa para cima e dólar para baixo seja até, como você falou, uma posição técnica, né? Como tinha muita gente posicionada desse lado, a volta acabou sendo mais forte. Como vocês se movimentaram diante disso e se isso abre espaço até para uma posição para pegar um pouco desse flow da organização ou se é melhor ficar esperando a desorganização voltar logo? Então, quando você pega o regime da desorganização, né, é importante colocar isso, geralmente os Sharps do mercado é muito ruim. Os juros ele abre 250 pontos, volta 150 pontos, né, a bolsa cai 12%, volta 5% rapidamente. Então, um ambiente de organização é um ambiente muito difícil de você operar, porque você pode entrar no movimento de tentar pular numa piora e tomar um revés, né, que está acontecendo agora, e você acabar sendo obrigado a zerar uma posição. Ou, por outro lado, também você pode tentar ficar otimista no meio dessa confusão e, por uma hora para outra, o governo faz uma medida adicional e você toma uma rasgada e você acaba se estopando também numa posição pessimista. Eu diria que num regime de desorganização, você perde, tanto os pessimistas como os otimistas acabam perdendo dinheiro, né? No meio dessa confusão, né? Porque você precisa ficar ajustando posição, ajustando as posições à volatilidade para estar de acordo com o nosso mandato. Como a gente já vinha vendo, né, que nessa desorganização era muito difícil carregar posições, né, e os preços estavam bastante esticados e já tinha bastante pessimismo, da virada do ano para cá, a gente tinha até pequenas posições ainda pessimistas, mas a gente meio que cortou rapidamente, meio que nessa linha, né? Pô, isso aqui tá muito parecido com a virada de 22 para 23, posição dos preços andaram muito em novembro e dezembro, posição técnica está muito poluída, você vê a correlação das cotas com os ativos, né? Todo mundo muito posicionado de forma pessimista, né? Então estava muito vulnerável para um cenário externo melhor, que a nossa visão, um cenário externo bem positivo, estava muito vulnerável para eventualmente você ter uma melhora. Então a gente ficou meio fora de Brasil, a gente optou, vamos ficar fora, porque se tiver uma desorganização, o Sharp vai ser muito ruim, vai ficar esse entra e sai de posições, né? E se tiver uma compressão de prêmio de risco, né? O mercado, se você pensar em dezembro, final de dezembro, quando passou o ano, estavam precificando que chegou a precificar ter reunião extraordinária no Copom, 125 vezes de alta, 150 vezes de alta, né? Então, quando passou o ano, a maré, né, as variáveis foram se assentando e foram se acalmando, era natural você caminhar na direção do que o Banco Central sinalizou, que eram 3 altas de 100 pontos, né? Tinha feito a primeira alta no final do ano, teriam mais 2 altas para esse ano, que eram as 2 primeiras reuniões dessa diretoria, né? Então, um pouco sem acontecer nada, a tendência era você migrar para a comunicação do Banco Central, né? Então isso faria uma descompressão de prêmio de risco na curva de juros, levaria, porventura, uma calma na bolsa, uma calma no câmbio, né? Então acho que mais ou menos o que aconteceu. A gente ficou meio fora, né? Mas, assim, tem um pouco de sinais, assim, de que esse movimento, dado o cenário externo, né? E eu acho que, dado esse sentimento de que tem uma certa reorganização acontecendo, o Banco Central fazendo o trabalho dele, parece que esse movimento eles podem continuar por mais um tempo, né? A gente está no primeiro semestre, geralmente o sazonal do câmbio é melhor, o câmbio é uma variável fundamental para você acalmar o ímpeto das revisões de expectativas de inflação, né? Então essa melhora do câmbio ela vai se transladar para um interrompimento da piora das expectativas de inflação, eventualmente para revisões de inflação corrente para baixo, né? Nós mesmos tínhamos inflação de 6 e pouquinho, já estamos com uma inflação de 5,80. Tem alguns sinais também na parte de alimentação, de carnes aí que está melhorando também, então você pode trazer a inflação um pouquinho mais para baixo. Então tem uma certa descompressão, uma certa normalização das variáveis. Isso acho que pode se estender mais um pouco. Não pode levar aí
alguma alta adicional da Bolsa, uma descompressão de prêmio de juros longo, né? Se você pegar os FRAs longos, hoje estão por volta de 14,5, né? Imaginando que o Banco Central vai levar os juros aqui ao redor de 15, né? E que a atividade desacelere de fato, né? Então, basicamente, você está com a curva flat a perder de vista, né, nesse patamar. Então, se você tiver um ambiente mais normal, pode ser que a curva fique um pouco mais negativamente inclinada, né? A taxa de longa fique mais baixa que a taxa de curta, que é o normal quando você está em processo de alta de juros, terminando o processo de alta de juros, né? E essa queda dos juros longos pode provocar finalmente, depois de um grande bear market, né, nas NTNBs, uma melhora das NTNBs, que pode provocar uma melhora da Bolsa. Então, acho que a gente está nessa dinâmica. Então, essa é a música do momento, né? Dança das cadeiras. Por enquanto, a música que está tocando é essa música da normalização, da descompressão, da normalização, de um ambiente um pouco mais organizado, né? Agora, obviamente, o governo sempre pode, né? A gente tem, comentar, a gente tem vulnerabilidades importantes, né? E aqui eu acho que vale comentar, eu colocaria 3, né? A primeira delas, obviamente, está mais do que batida, que é a questão fiscal, né? Esses juros mais altos, juro real aí de 8%, 9% na ponta, no pé, ele faz com que a dívida piore aí de 5 a 6 pontos por ano, né? Então, o Brasil já é um dos países emergentes mais endividados do mundo, né? Com essa dinâmica de dívida, vai levar a gente para uma situação fiscal de muita vulnerabilidade. Então, acho que esse é um ponto. A outra coisa é que as expectativas de inflação estão totalmente desancoradas, né? Se você hoje, mesmo no foco de hoje, mesmo depois essa apreciação cambial, a gente vê aí o 2027 já colando no 4%, operou mais 10 vezes o foco de 2027, mais uns 3 a 4 vezes o foco de 2028, então a gente vê as inflações longas se desgarrando da meta, né? Quando você tem um governo crível, um Banco Central com muita credibilidade, essas inflações longas elas sempre tendem a convergir e estar sempre muito perto do centro da meta, e elas estão mais perto do topo da meta do que do centro da meta, né? Então, é uma vulnerabilidade. Uma coisa é quando você está com a inflação 3,5, 4, que dava um conforto para o governo, de que ele podia acelerar a atividade, porque a inflação para eles ainda era 4, 3,5, 4, 4,5. Uma coisa é você já partir de uma inflação de 6. E se você começa a fazer mais dispêndio fiscal aqui com uma inflação de 6, você pode levar para uma inflação de 10, 12 muito rapidamente. Os saltos vão ser maiores, porque a expectativa de inflação já está desancorada. O governo, de certa forma, colheu, nos 2 primeiros anos, todo o efeito da ancoragem das expectativas de inflação. Então, apesar do mercado de trabalho estar super apertado, né, a gente ouve aí falta de mão de obra, etc. o aumento de salários ainda estava muito comedido nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque a gente ainda tinha um regime de inflação, expectativa de inflação ancorada. O que a gente está vivendo para esse ano, para 2025, 2026, é o que? Agora não tem mais a expectativa de inflação ancorada, as pessoas vão começar a pedir mais aumento de salário, né? Então você vai começar a ter mais pressão de inflação de serviço. Então, quando você olha o núcleo, a qualidade da inflação hoje em dia no Brasil, ela está muito ruim, né? O núcleo de inflação está pressionado, rodando perto de 8%. Então, isso é a consequência de quê? Isso é a consequência que a gente desancorou a expectativa de inflação, aquele crescimento que estava como uma mola pressionada, esse negócio está se transformando em salários agora e demanda por aumentos, né? Então, acho que é uma situação de vulnerabilidade do ponto de vista de perda de ancoragem de expectativa de inflação, porque próximas pernadas de gastos fiscais, políticas econômicas erradas, vão provocar saltos maiores da inflação, né? E aí, eventualmente, você tem que repriscar a curva de juros de uma hora para outra, você derruba a bolsa rapidamente, então tem essa vulnerabilidade também no radar. E acho que a terceira, eu diria que é mais no cenário externo, né? Um desalinhamento aí filosófico entre o nosso governo aqui e o governo americano, né? Isso pode provocar aí ruídos aí ao longo do tempo, né? Se a gente tiver medidas locais aqui contra empresas americanas, isso pode ter respostas aí duras do governo Trump contra o país aqui e podem fazer os mercados aqui balançarem de forma bem violenta, né? Então, esse alinhamento filosófico, assim, vamos colocar dessa forma, acho que pode acarretar em mais volatilidade para frente. Então, são essas vulnerabilidades, né? A gente está no cenário de organização, mas cheio de vulnerabilidade à frente, né? A gente nunca fica muito em cima do muro, acho que a gente está navegando no curto prazo essa questão do cenário de um cenário mais de organização, mas com muita vulnerabilidade para caminhar para um cenário de organização muito rapidamente, caso o governo comece a tomar medidas políticas e econômicas erradas, né? Eu vou inverter a ordem, porque eu quero muito saber como está a cabeça de Felipe Guerra para que pode ser os próximos passos do governo nesse momento de perda de popularidade e como isso pode impactar o mercado. Mas antes, eu quero fechar, você já falou tanto o cenário externo, cenário externo, cenário externo. Vamos então falar como está o cenário externo e até entender como isso se reflete em posições na Legacy, e depois a gente volta pro que pode acontecer aqui no Brasil. Como é que vocês estão vendo tanto esses primeiros meses de governo Trump,
esse rally que a gente teve de China, enfim, como é que vocês estão acompanhando e se posicionando no cenário externo? O peso das posições externas no nosso portfólio hoje é bem maior do que os pesos das posições do Brasil. As convicções são bem maiores no cenário externo do que no Brasil nesse momento, né? Eu acho que a gente tem já vem trabalhando aí nos últimos meses, né? Com um viés bastante positivo para o cenário global. Em que sentido, né? A gente vê, assim, uma queda sincronizada de juros, né? Em várias geografias, né? Você pega China com juros super baixo, Europa ainda cortando, Inglaterra cortando, a semana a gente deve ter corte aí na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos aí meio uma certa pausa, mas que eventualmente eu acho que a probabilidade ainda de cortar é maior do que a probabilidade de subir, na nossa visão, né? Então, trabalhando com um mundo que está estimulativo, né? Um mundo que está cortando juros, né? Por conta de uma queda meio que sincronizada da inflação, né? Apesar da gente ter visto um CPI alto na semana passada, quando você translada isso para o PCI, que é a métrica do que o Fed olha, vai ser um PCI bem benigno, né? A parte de aluguéis, a parte de casas, né? Tá mais tranquila, tá ajudando a segurar o PCI, né? Que é a métrica de inflação do Fed para baixo. Acho que isso dá uma tranquilidade grande, né? De você não ter que voltar a discutir aí um cenário de aperto. Então, eu diria assim, um ambiente de estímulo sincronizado, across the border, né? Você tem essa queda da inflação, trazendo para mais perto da meta em diversas geografias. Uma resiliência muito grande das empresas, você vê a recorrência dos resultados, né? Principalmente nos Estados Unidos, você vê uma performance boa aí das bolsas, né? De uma forma geral, a Europa esse ano um grande destaque. A gente vê os PMIs rebotando, né? No mundo, de patamares baixos, mas rebotando, né? Uma virada derivada, ela é sempre importante, né? Então, do lado da atividade, do lado das empresas, né? A gente vê um balanço muito sólido no consumidor e das empresas americanas, né? O patamar de poupança, dá bastante segurança que o consumo ainda vai continuar pujante adiante. E paralelo a isso, ainda tem um cenário, um suporte, né, impressionante do setor de tecnologia, né? A gente no final do ano achava que o CAPEX das grandes empresas ali somava na casa de 270 bi, 275 bi de dólares. A gente já está com estimativa aí de 360 bi de dólares, né? Em quase 3 meses a gente reviu aí de forma muito significativa o CAPEX que vai ser feito. Isso dá uma sustentação muito importante para o PIB americano, né? Porque é um setor hoje importante. É um tema que a gente é super animado na Legacy já há algum tempo, né? A gente investe em cloud desde 2017, 2018. É um tema que a gente acha que vai continuar permeando os portfólios, assim. A gente é muito animado, né? Teve a história, né, do DeepSeek, da evolução, né, dos algoritmos, né? Tem muita discussão intrínseca dentro do setor. Algumas nuvens surgiram, né, por conta do avanço tecnológico, mas no final eu acho que você vai ter mais acesso à tecnologia por mais empresas, por mais velocidade. Então, se a gente achava que esse agente AI ele ia aparecer em 2028, final de 2027, eu acho que ele vai aparecer no segundo semestre, né? Então a gente é bem animado assim, com o setor de tecnologia, então isso impulsiona muito a economia americana, né? E o outro fator, eu acho que um quinto fator eu colocaria, o governo Trump. Acho que tem uma equipe espetacular, né? Com Bessent, com Hassett, com Musk. Eu acho que você lê o que eles estão falando, né? Escuta. São políticas na direção correta, né? Políticas neoliberais, menos intervencionismo, de regulação. Então, acho que é um ambiente, assim, por mais que o Trump cause algum barulho com relação às tarifas, protecionismo, guerra, né? Esses últimos acontecimentos, eu acho que, no geral, a direção é na direção correta, né? A gente vinha há 4 anos aí, os Estados Unidos na direção do intervencionismo, regulação, freando o mercado de capitais. Eu acho que essa agenda virou, isso aí acho que é bem positivo, né? Então, quando soma tudo isso, acho que o mundo vai crescer mais, o delta é positivo. Talvez os Estados Unidos não crescer um pouco menos, os Estados Unidos na margem até melhor, porque você tira um pouco do excepcionalismo americano, então a melhora fica um pouco mais espalhada. Tirar um pouco desse destaque somente para tech, né? E você conseguir espalhar um pouco mais e ver o mundo depois do DeepSeek. Diria que assim, a China vai ter seu AI, a Europa vai ter seu AI, o Brasil eventualmente vai comprar um AI mais barato de algum lugar, enfim, então todo mundo vai ter acesso a esse negócio, né? Então acho que acaba sendo bom para o crescimento global, para a produtividade global, né? Então, assim, é um ambiente muito positivo. De certa forma, a gente acaba espelhando isso em posições compradas em bolsa, né? Como você perguntou do posicionamento do portfólio. A gente anda um pouco mais neutro em juros, mas a gente tem alguns relativos velhos de juros, alguns países que ainda estão cortando, que a gente acha que pode cortar mais, contra alguns países que já estão mais avançados no ciclo, que a gente acha que já cortaram e eventualmente a atividade está mais pressionada e tem que fazer um ajuste para cima nas taxas, né? Então a gente tem ali
posições assim, já foram até maiores as posições, agora no momento são até posições menos relevantes, mas na direção, por exemplo, um aplicado no México com tomada no Chile, um aplicado na Europa, um aplicado na Inglaterra, tomado no Japão, são coisas mais, quando a gente soma tudo é uma visão um pouco mais neutra para juros. Os juros americanos a gente está operando de forma bastante tática, né? Acho que os dados da semana passada, né, um PCI melhor, um retail sales mais baixo, eu acho que abre uma janela aí de um pouco mais tranquilidade para os juros americanos, que vai ficar aí, né, por volta dos patamares atuais aí, talvez fechar um pouco nas próximas semanas. A gente já teve muito mais comprador de dólar no pós-eleição, a gente ficou bem comprado em dólar, bem comprado mesmo, está uma composição bem relevante comprado em dólar na pós-eleição do Trump, né, até o inauguration. Aí reduzimos essas posições, continuamos um pouco comprado, mas recentemente, né, com esses Estados americanos um pouco mais fracos, o Trump um pouco mais soft com relação às tarifas, né, jogando para a data de 1º de abril, 2 de abril, né, um crescimento global melhor, a gente meio que reduziu um pouco dessas posições, então estamos mais relativo velho também nas moedas, então tem uma visão um pouco mais neutra nesse momento para o dólar. É muito difícil vender o dólar, né, pela essa descrição que eu fiz da economia americana, né, os Estados Unidos é quase que um aspirador de pó de dólar, porque todos nós, né, o mundo inteiro tem que comprar streaming nos Estados Unidos, tem que comprar cloud nos Estados Unidos, tem que comprar chip dos Estados Unidos, GPU dos Estados Unidos, né, enfim. Então isso acaba piorando a conta corrente de todo mundo, detrimenta uma melhora de conta corrente dos Estados Unidos, né. Então difícil também você ver o mundo crescendo muito mais do que a América, né. Então assim, acaba sendo difícil você tentar o trade na outra direção. A gente prefere até ficar meio fora e aumentar ainda mais as posições de bolsa, porque se de fato o dólar for mais fraco, eu acho que a bolsa vai ter andado bem aí você pode diversificar um pouco da bolsa, né? Não ficar restrito só ao setor de tecnologia, comprar uma bolsa mais aí espalhada e mais equal weighted, né, no mercado. Então, mais ou menos essas são as posições. Commodity a gente anda meio neutro também, tem nenhum case muito especial nesse momento, então é mais ou menos a concentração grande com bolsa. Tá. Perguntas. Primeira sobre a agenda tarifária do Trump. O quanto que vocês colocam na conta o efeito inflacionário que isso pode trazer, pensando, você falou até de uma normalização dos juros ali nos Estados Unidos. E também, já junto com isso, queria saber se já consegue ter uma noção de quanto que pode essa agenda de eficiência, de corte de gastos que o governo americano está implementando, o quanto já dá para ter uma cor de impacto nisso na economia e nos mercados. Porque acho que o primeiro convidado do Market Makers que mostrou isso foi o Pedro Jobim, o economista-chefe da Legacy, seu sócio. E na época ele falou muito sobre isso, falou isso está zero no mercado. Assim, o preço disso no mercado é zero. Ninguém está nem olhando para isso. E pode ser uma agenda extremamente promissora para os Estados Unidos e, consequentemente, para os mercados. Então, tarifas e... Fiscal, né? E o consequente fiscal. Então vamos começar pela parte fiscal. A gente, quando a gente conversa assim com o sell side, né, e com outros players assim, estrangeiros do buy side também, a gente vê muito ceticismo com relação a cortar gasto, né? A gente sabe aqui no Brasil como é difícil cortar gasto, como o PG sofreu para conseguir implementar uma parte da agenda dele aqui no Brasil, né? Mas assim, você vê a qualidade, só de você estar na direção certa, a melhora que o Brasil teve quando estava na direção certa, mesmo na dificuldade de você ter que cortar os gastos, né? Então assim, você já vê hoje notícias aí que tem fraude na Previdência, tem fraude no setor público, de uma forma generalizada nos Estados Unidos. Acho que na direção vai melhorar, na direção da eficiência, na direção de corte de gastos, né, corte de ineficiências. Então, assim, eu vejo muito ceticismo com relação a essa agenda. Então, acho que está fácil de surpreender. Acho que o sarrafo está fácil para essa equipe brilhante aí que o Trump apontou para desempenhar esse papel, surpreender o mercado. Pode ser que não sejam valores tão altos, tão relevantes do ponto de vista macroeconômico, mas só de você ter a agenda na direção certa, isso causa um ânimo no setor privado, né, de investimento, um espaço para o setor privado entrar, menos governo, mais setor privado, e acaba se transladando para mais crescimento econômico, né? Então acho que o mercado vai acabar sendo surpreendido, né, com relação a isso. Então a gente é otimista com relação a isso. Já dá para ver que eles estão indo mais rápido do que se esperava, tanto que o sistema está atuando contra, né? Então a gente vê o sistema é duro, né? E vai contra qualquer tipo de corte, qualquer tipo de ajuste fiscal, né? Então, já tem como a gente está vendo o sistema reclamando, quer dizer que eles estão avançando mais rápido do que se imaginava, né? Então, acho que esse é um ponto, isso aí é um fator de otimismo. Com relação às tarifas, o Trump, a gente esperava que ele fosse vir mais agressivo nas tarifas nesse primeiro momento, isso não quer dizer que ele vá ser mais agressivo, mas ele está usando as tarifas muito mais num tom de negociação nesse momento do que num tom
de colocar a tarifa e ver o que vai dar e tá focando mais na negociação do que na arrecadação, no poder arrecadatório das tarifas. Acho que em algum momento ele vai focar no poder arrecadatório das tarifas para ele fechar a conta, poder fazer a extensão dos cortes de impostos que ele tinha feito no primeiro mandato dele, mas nesse momento ele está focando na negociação. E pode ser que na negociação você acabe com que os outros países acabem cortando tarifas para os Estados Unidos, para evitar que os Estados Unidos venham a subir contra eles. Então, uma negociação meio que bilateral, né? A Índia já foi um pouco nessa direção, a Europa sinalizou que ia cortar tarifas em carros, etc. Se o Trump ficar mais ou menos satisfeito com o que está sendo, com a reciprocidade que está sendo recebida, no final vai ser até bom, né? Porque você vai ter corte de tarifas, você acaba sendo um free trade, é melhor do que o protecionismo, né? Então, assim, pode ser que de um lado, num primeiro momento, você até tenha surpresas positivas, até se você caminhar nessa direção se ele for exitoso na questão da negociação. Agora, em algum momento, ele deve vir com uma tarifa global, a gente estima assim alguma coisa entre 3% e 5%, para fazer equalizar a questão da arrecadação, mas acho que não é algo que vai prejudicar tanto assim o ambiente. Agora, obviamente, qual que é o risco do mercado na nossa visão, né? Claro que a gente tem uma visão otimista. São as economias reacelerarem, dado todo esse ânimo, dado todos os estímulos, dado eventualmente até um erro de cálculo nas tarifas, né? E aí você tem uma retomada da inflação. Esse é o grande risco, né? De você as atividades acelerar demais, a inflação reaparecer, né? Você estolar o processo e começar a ter uma piora da inflação novamente. E aí você tem que reverter esse processo de estímulo que os governos estão implementando. E aí você acaba tendo que, nessa reversão, subir juros, é uma coisa que vai ser muito bom para a Bolsa. Então, se o juro americano tiver que ir para cima de 4,80, 5, certamente as bolsas não vão gostar. Né? Então, acho que é algo que a gente monitora com atenção. Por enquanto, nos parece que está um track, uma atividade que está um pouso muito suave da atividade. Então, a gente vê o PIB dos Estados Unidos caminhando aí em direção a 2%. O resto do mundo retomando, mas também vindo lá de baixo, caminhando com um PIB um pouco melhor, mas também não é nada explosivo. Né? A inflação tranquila por hora. Então, temos que ir acompanhando como vai ser essa retomada da atividade onde estava ruim. Né? E se os Estados Unidos, eventualmente, num erro de tarifação ou de deportação, que eu acho que é outra política também que tem se discutido bastante, é a questão da interromper o fluxo migratório e, ao mesmo tempo, você deportar. Né? Aí você pode causar um aperto no mercado de trabalho, aí você causa a pressão de salário, retomada da inflação. Mas ainda temos que medir, não dá para ter sinais ainda de que isso está acontecendo de uma forma drástica, muito diferente do que foi no passado, e que isso vai vir a pressionar de forma significativa a inflação. Então a gente ainda está no early stage aí do governo Trump, muita coisa para acontecer, e um risco que a gente está monitorando com atenção é a questão da inflação realmente. Acho que é o calcanhar de Aquiles aqui, né? Uma inflação tranquila vai possibilitar aí um clima de Goldilocks, aí, né? Alta das bolsas, juros parados. Eu acho que seria um ambiente benigno, né? As economias indo bem. Agora, o ambiente de volta da inflação vai causar mais apreensão, né? Num mundo no qual os governos estão mais endividados, precisam se financiar, né? Então, você precisa emitir mais, né? Então, você vai ter mais demanda por títulos públicos caso a inflação esteja tranquila across the board. Se você tiver pressões inflacionárias, ainda fica ainda mais difícil de você financiar essas dívidas, as taxas de juros mais altas, pressionando mais as curvas de juros. Né? Então, isso causaria mais apreensão e uma certa aversão a risco à frente. Mas não é o nosso cenário base nesse momento. Ainda sobre Estados Unidos, vocês chegaram a se posicionar em cripto antes, durante, depois das eleições? Não, a gente não tem colocado posição de cripto no fundo, a gente foca ainda na parte de tecnologia e a gente tinha uma exposição bem grande à tecnologia no final do ano para cá, né? E até quando a gente viu aquele evento do DeepSeek na sexta-feira, antes do final de semana, a gente deu uma redução boa na parte de tech do portfólio, incrementamos durante a semana seguinte posições novamente na Bolsa Americana, mas um pouco mais espalhado em outros setores, para não ficar tão concentrado em tecnologia. Mas a gente prefere estar mais onde a gente consegue enxergar, fazer conta, do que em cripto, né, nesse momento. E sobre o DeepSeek, queria falar, porque você até falou que vocês já acompanham bastante o cloud e tudo mais, e você até já deu essa deixa. Eu queria não só saber como que vocês têm acompanhado, como é que tem sido dentro da Legacy esses estudos, e como foi aquela transição, né? Porque as notícias começaram a correr no fim de semana e na segunda-feira, que foi talvez o DeepSeek Day, aquele dia mais caótico no mercado. Como é que foi para vocês na Legacy esse trabalhar naqueles dias, né? Da desmontagem, montar de novo, posição, enfim? A gente, na verdade, a questão do DeepSeek já está acontecendo desde a terça-feira daquela semana, e a gente só foi dar uma atenção maior a isso na sexta-feira pela manhã, né?
enfim, daí surgiram algumas dúvidas, né? E quando você surgem dúvidas, eu acho que o mercado não gosta de incerteza, né? Então, quando surgiu a incerteza, a gente resolveu, vamos reduzir as posições imediatamente e entender melhor como é que vai ser o equilíbrio desse negócio. A gente achava que era uma coisa boa, mas que iria assustar e levantar certas dúvidas com relação ao mercado com relação a isso. Então, como a gente investe no setor, a gente acompanha a cadeia de ponta a ponta, desde o produtor de chip lá até as empresas que acabam se beneficiando da software, né, que vão se beneficiar da inteligência artificial. Então, a gente viu que ia ter uma certa incerteza, né, qual que é quanto isso vai baratear, qual potencialmente vão questionar, qual vai ser o retorno dos GPUs que foram investidos, né? Putz, você vai poder, com esse novo tipo de algoritmo, você vai conseguir rodar a inteligência artificial on-premise, você vai conseguir rodar no edge device, ou você vai continuar precisando de cloud. Então, como ia ter algumas dúvidas, a gente acha que não mudou nada. Mas como ia ter dúvidas, a gente resolveu reduzir as posições para deixar as dúvidas passarem. Acho que o mercado ia acabar se readequando, ia acabar reduzindo posições em NVIDIA, acabar até entender melhor o assunto. E de uma vez entendido o assunto, acho que o mercado começou a ficar mais tranquilo e retomar as posições. A gente foi fazendo a mesma coisa. A gente só demos sorte um pouquinho que a gente conseguiu ver o tema logo no começo, conseguimos diminuir e depois voltar com as posições quando o mercado já tinha, de certa forma, corrigido, né? Então, assim, mas no final, todas as evoluções que a gente viu no ChatGPT, no OpenAI, todas as etapas, né, todas as etapas de evolução, todas as versões da 4.0 para 1.0, foi sempre a custos menores. Então é normal, na verdade, que você vai avançando de versões, as versões vão ficando menos custosas, né, para você fazer o treinamento, né, seja o treinamento, seja a parte da inferência. E a diferença é que o DeepSeek era chinês, né, não era uma versão nova do GPT que vinha com essa ferramenta de reasoning do DeepSeek. Então na verdade, o chinês entrou no jogo. Se o chinês entrou no jogo, como é que vai ficar essa história? Né, a China vai ter um AI, todo mundo achando que a China estava para trás, a China está bem posicionada também com relação a esse assunto. Então, acho que a novidade, a volatilidade, né, não teve nem estresse, acho que foi uma volatilidade. A volatilidade foi mais ocasionada porque a China está no páreo, né, e daí pode derivar para um tech war, né, os Estados Unidos com receio de perder uma supremacia, interromper a exportação de chip, e aí você, nessas dúvidas que vão aparecendo, aí aparecem as correções de mercado também. Então, até entender um pouco aonde que esse processo ia terminar, a gente resolveu ficar um pouco menor por alguns dias e depois retomar. Mas a gente acha que a gente continua super otimista, acho que o mercado só aumenta tanto que as revisões dos CAPEX foram impressionantes, né? Mais uma rodada de resultados, quase todas as empresas reviram CAPEX para cima, né? Já estamos em 360 bi de dólares de CAPEX nas Big Techs, e eu acho que para cima, crescendo, assim, acho que quanto mais acessível for, mais pessoas vão usar, né? E mais rápido a gente vai ter ferramentas que vão melhorar o dia a dia de diversas empresas, né? Então não tem muito, pelo menos na visão de vocês, um risco desse tech war aí entre Estados Unidos e China? Não, esse risco tem. Esse é um risco. Esse é o risco na visão, paralelo ao risco da inflação, dada uma retomada de crescimento um pouco mais acelerada e eventualmente as tarifas. Eu acho que eu elencaria como o segundo risco que me preocupa mais, né? Porque se você tiver uma questão tech war, né? Os Estados Unidos tentando manter a supremacia na questão da inteligência artificial e colocando restrições no mundo para acesso à tecnologia, etc., você vai acabar segurando, né? E é uma coisa até que é um risco até meio provável, né? Que os Estados Unidos ele seja cuidadoso com relação ao fornecimento de tecnologia para outros países, né? E ainda mais, né, para a China. E a China vai retalhar certamente, né? Então a gente já viu os Estados Unidos tomando algumas medidas de tarifa contra a China automaticamente já colocando medidas contra a Apple, né? E os Estados Unidos colocando outras medidas e a China retalhando horas depois, né? Então, se você tiver uma escalada, né, dessa troca de chumbo, isso certamente é ruim para risco, né? Isso acaba atrapalhando. Então, acho que esse tech war ele tem tanto o risco da inflação como o risco essa briga pela supremacia em tecnologia. Obviamente, os Estados Unidos está muito na frente, tem todo o investimento, todo o poderio para dominar esse assunto, né? Mas o que os Estados Unidos tem que fazer, no final, você controlar não vai adiantar muito. No final, essa tecnologia ela vai acabar vazando para o mundo inteiro, todo mundo vai ter. A questão é que você vai ter que investir, você tem que desregulamentar as empresas nos Estados Unidos para que elas sejam as mais rápidas, melhores, tenham melhor capital humano, façam os melhores investimentos. Essa é a forma correta de você ganhar essa batalha, né? Se você vai para o lado da tarifação, da restrição e com retaliação, esse é um jeito que você vai ser mais sofrido, vai ser mais doloroso de você navegar essa onda, né? Então, esse governo tem essa cabeça, né, de regulamentar
ajudar o setor privado, né? Então, tem incentivado empresas que têm tecnologia no exterior, como a TSM, por exemplo, a estar mais próxima da Intel nos Estados Unidos, né? Está tendo essa discussão essa semana da Broadcom e da Intel, acho que é a notícia de hoje, né? Da Intel da Broadcom e a TSM estarem mais próximas da Intel e, eventualmente, assumir as fábricas e trazer um pouco mais de tecnologia, de know-how, para melhorar a tecnologia dentro dos Estados Unidos, né? E fazer fábricas nos Estados Unidos. Então, acho que essa é mais ou menos a ideia desse governo, é trazer essa tecnologia e produzir ela dentro dos Estados Unidos, né? Tá, eu fiquei com uma dúvida. Se esse risco existe, vocês têm alguma proteção contra ele ou diminuíram o tamanho das posições? Enfim, como lidar com esse risco que... A gente, na verdade, como é que eu gosto de pensar, né? Assim, eu penso muito assim, a gente tem uma posição comprada em ações, às vezes mais concentrada em tecnologia, às vezes menos concentrada em tecnologia, e eu fico pensando assim, qual que é o hedge do momento, né? Quando o Trump vinha agressivando, como a agenda que a gente esperava era agressivar nas tarifas, né? Ia anunciar, etc. Então, o hedge mais tranquilo era comprar o dólar. Então, você ficar comprado em dólar para proteger uma posição de bolsa, vai parecer relativamente um play fácil, né? Como o Trump está mais soft e jogou para frente essa data, esse play de comprar dólar não está tão mais fácil que nem estava anteriormente após a eleição, né? Aí você fala, pô, será que a economia americana, com uma inflação mais tranquila e com dados de atividade surpreendendo um pouco mais para baixo, talvez o juro seja um blend, um pouco comprado em dólar, um pouco aplicado em juros, né? Caso você tenha essa disrupção, esse fight aí, né, entre China e Estados Unidos. Então a gente gosta de buscar aí em outras classes de ativos algum hedge, né, que consiga proteger. Obviamente, se a gente entender que o risco da inflação está voltando, provavelmente o hedge melhor vai estar no dólar. Se a gente achar que o risco está mais na atividade, né, então o hedge vai estar melhor nos juros. Então a gente fica fazendo esse blend e mudando um pouco. Eu diria que hoje a gente está mais inclinado a estar protegido nos juros do que estar protegido no câmbio. Mas 2 semanas atrás a gente estava super protegido no câmbio, no dólar comprado, e não estavam com nada de juros, né? Então a gente fica meio que jogando esse jogo para tentar carregar uma posição de bolsa relevante. Agora, também pode chegar à conclusão que não é para ter bolsa, né? Por enquanto, a gente acha que o cenário é um cenário muito otimista para a bolsa de uma forma geral. Entendi. Então, a posição de bolsa continua estruturalmente válida e você fica sempre procurando o hedge ali para... Beleza. Vou voltar para o Brasil agora, porque eu queria... Você falou um termo um tanto técnico ali, né? Que acho que vale a pena abordar um pouco ele, porque vamos chegar em tempos de eleições e essa volatilidade costuma aumentar. Mas você falou que em regimes de desorganização, o Sharp piora, né? Então, que é o retorno ajustado ao risco ali, fica muito mais difícil para um gestor estar com uma posição vencedora ali, porque por causa da volatilidade ele acaba sendo estopado se ele seguir a sua gestão de risco. Então, como que navega em terras brasileiras com essa eleição que a gente vai ter ano que vem, mas já está cada vez mais antecipada, haja vista as pesquisas eleitorais e suas consequências no governo, os nomes que começam a serem sondados no eventual candidato à oposição do PT, se vai ser o Lula no PT ou se vai ser outro nome, enfim. Como é que fica a cabeça de um gestor de um fundo multimercado acompanhando? Você tem que olhar de fora mesmo e, pô, esquece Brasil só quando tiver um direcionamento mais claro, ou dá para tentar aproveitar alguma coisa? Não, o que a gente está fazendo é um trabalho de tentar entender como é que vai se delinear aí a eleição, né? Como é que vai estar o line-up do lado da esquerda, como é que vai estar o line-up do lado da direita, né? E quais são os odds, né? Quais são as probabilidades das coisas acontecerem aqui, né? Então, obviamente, tendo uma visão mais favorável para um outro caminho, se a probabilidade se a gente enxerga que a probabilidade da eleição é um resultado melhor, um resultado mais por centro-direita, a gente tende a ficar mais otimista. A gente acha que é um negócio que vai ficar 50-50, é melhor meio que você não se envolver, meio que ficar fora. O que a gente acha é que o próprio presidente, né, Lula, nos últimos 10 dias atrás, ele lançou que a eleição já começou, né? E, de fato, eu acho que o bonde da eleição ele já partiu, de certa forma, né? Então, você percebe a reação do mercado já aos anúncios das pesquisas, né? Teve a pesquisa da Atlas, a pesquisa da Quest, né? Chamando a atenção aí para a desaprovação do governo na Quest, chamando a atenção para o segundo turno. Quando você olha o segundo turno, quase todos os candidatos estão muito próximos ao Lula já no segundo turno, na pesquisa da Atlas anterior, na semana anterior, né? Então a gente vê assim um governo que era para ter para tudo, né, dado o desemprego no low, dado a economia crescendo, dado tudo que eles gastaram, era para a popularidade nesse momento estar melhor, porque talvez eles estejam no melhor momento, né, próximo do melhor momento, tirando a questão da inflação, talvez perto do melhor momento da economia, encaminhando para a eleição, né? Então você tem agora aqui um aperto de juros acontecendo, provavelmente a atividade econômica vai desacelerar um pouco, pode ser que a inflação também dê uma acalmada também, ajuda o governo por esse lado. Mas eu acho que
é capaz do desemprego subir um pouco, né? Então eu diria que, olhando à frente, assim, né, eu acho que para o governo, o melhor momento da atividade, da economia, em termos de atividade, eu acho que ele já passou, né, na nossa visão. Então, a tendência na nossa visão é que o governo continue com a popularidade. Pode ser que teve o evento do Pix, teve o evento da carne, né, da inflação de alimentos, tenha dado um choque na popularidade nesse mês de janeiro, e você tem algum rebote. Acho até provável que tenha esse rebote. Mas eu acho que a tendência é que o governo fique fraco, né, por algum tempo. E a gente está pensando também muito na questão que parece que você, tanto o Bolsonaro como o Lula fizeram série de gastos, o Bolsonaro perdeu a eleição e o Lula está com a popularidade caindo. Ou seja, parece que a sociedade hoje está demandando alguma coisa diferente do que só ajuda financeira por parte do governo, né? Então, a gente vê assim uma classe informal muito grande hoje no país, né? Você teve uma discussão semana passada com o Bruno aqui sobre a questão dos evangélicos também, que é uma discussão bem interessante, bem pertinente também. Então, essa demanda dessa turma crescente, né, essas informais, é um pessoal que ele não quer ter chefe, ele quer empreender, não quer pagar imposto, né, não quer pagar o ICMS da gasolina que acabou de subir, né, e não quer. Entendeu? Então é uma demanda diferente, né. Então a sociedade está dizendo isso, que não é mais aquela agenda antiga, né, de você aumentar o Bolsa Família e você ganhar a eleição em troca, né. Então a gente tem se questionado muito nessa direção. Então nos parece, né, a gente tem refletido sobre isso, que a probabilidade do governo ir fraco para a eleição, ela subiu muito, né? Isso já está, de certa forma, refletido pelas pesquisas, já está entrando no holofote de todo mundo. A gente já vinha pensando um pouco sobre isso. Aonde a gente tem dúvida é lá da direita, na verdade, porque na direita a gente não vê uma direita organizada, né? A gente acha que provavelmente vai ter uma denúncia no futuro próximo contra o ex-presidente Bolsonaro. Não sabemos como que isso vai acarretar aí a possibilidade dele de eleição, ele está inelegível nesse momento, né? Então, eu diria assim que na nossa visão, qualquer um que se candidatar pelo lado da centro-direita, com o apoio do Bolsonaro, sem ser ele e alguém da família, ganha a eleição, na nossa visão, dado o que a gente está vendo hoje, dadas as tendências que a gente está chegando para frente. O problema é que se for um Bolsonaro com Lula, é um negócio que fica super disputado, porque os dois têm muita rejeição, né? Então fica uma briga mais difícil de você ter de visualizar. E também do ponto de vista do Bolsonaro, ele entregar os pontos agora, tão antes, né, de abril lá, quando você tem que começar a descompatibilização dos candidatos, também parece meio cedo para ele abrir. Então a gente vai ficar nessa incerteza, né? Se vai ser o Tarcísio, vai ser um Ratinho Júnior, Gustavo Lima, né? Vai ter essa. Não sabe. Então não tem uma incerteza muito grande. Vai ser o Bolsonaro, e lá ele vai estar inelegível, ele vai lá e coloca um filho para aproveitar o material de campanha. Então né, tem muita incerteza do lado da direita. Acho que tá mais incerto o line-up aqui da direita, quem vai ser o centro-direita aqui, que vai estar concorrendo contra o PT, né? Do que o que vai ser provavelmente o PT aqui. Agora, obviamente, ainda tem uma chance do Lula nem vir a concorrer, se ele enxergar que está de fato muito fraco e tem uma coesão aqui da sociedade com relação ao centro-direita, é capaz dele largar e tentar indicar um sucessor. Não? Então tem. Mas essa probabilidade cresceu muito, né? De, pô, assim, tá mais claro que um candidato apoiado pelo Bolsonaro, centro-direita, né? Vai ser muito forte na eleição, né? E que aqui está mais desorganizado, do lado do governo está mais desorganizado, né? O governo está meio estático. As medidas do governo são as mesmas. Você pensa, o que o governo pode fazer, né? Uma hora você falou, é o pé de meia, é o Vale Gás, é os R$ 5.000, são agendas aí que já estão aí que devem ajudar alguma coisa, mas não acho que vai, dado as demandas que a gente está enxergando pelo lado da sociedade, não parece que vai ser um game changer assim, que vai reposicionar o governo. Acho que o governo precisa, na verdade, né, deixar o Banco Central fazer o trabalho, deixar a economia desacelerar um pouco, fazer o câmbio apreciar, ancorar a expectativa de inflação novamente, deixar o ambiente de negócio melhor, né, que aí, se as coisas melhorarem, acho que por osmose, vai melhorar para o governo. E aí o governo que vai colher o benefício do cenário de organização. Não vai ser a oposição que vai colher o benefício. Se a economia estiver organizada, as coisas estiverem indo bem, quem vai colher o benefício disso é o governo. Então, se as coisas forem melhorando, porque a gente está num regime mais de organização, quem vai colher esse benefício eventualmente vai ser o próprio governo. Se eles começarem a fazer um monte de medida para lá, que vai estressar novamente o câmbio, eles praticamente estão enterrando de vez a eleição. Né? Porque a inflação vai estar muito pressionada, vai ter uma rejeição muito grande da sociedade com relação a esse cenário. Então, acho que está caminhando nessa direção. Eu fico refletindo aqui, ouvindo o caminho que a gente está indo. Né? Bom,
vamos por partes. O governo está perdendo a popularidade, está diminuindo a chance de uma reeleição. O que o Lula pode fazer, então? Será que ele ajusta a casa para tentar melhorar as coisas, mas corre o risco de perder a eleição e entregar o país certinho para um próximo candidato? Ou dá uma dobra a aposta? E, enfim, e aí eu já entro num segundo dilema. Se ele dobra a aposta, pô, claramente vai piorar ainda mais as coisas na economia e vai ter que ter o regime de organização, vai ter que, de fato, acontecer. Então, se ele dobra a aposta, o mercado piora ou melhora também, né? Porque como vai ser... Isso tudo vai passando pela sua cabeça? Vocês trabalham com isso também? Você vê que o cenário é conturbado de Brasil, né? É um cenário Porque que ele é vai se... um cenário ruim para investimento, né? Que você tem que jogar essas variáveis, né? Toda definição de país emergente é quando você vai tomar uma decisão para comprar a ação de uma empresa ou fazer um investimento na renda fixa, você precisa saber como é que está o ciclo político, né? Quando você vai comprar uma ação lá na Suíça, lá, a ação da Lonza, uma Richmond, o governo é de esquerda, você é de direita, a gente nem se preocupa com isso, né? Você faz a conta da empresa, vê como é que está o setor, como é que está o business. Aqui no Brasil, você quer comprar uma ação da Localiza, uma Equatorial, pô, e aí? O juro vai para onde? O governo vai explodir, não vai explodir? O câmbio vai parar em que lugar, né? Então, você tem que tomar, são várias decisões para você chegar numa conclusão se vale a pena investir ou não. E quando você vai ver o retorno que você tem naquele investimento, ele nem é tão grande assim para você correr todo esse risco. E aí você fala, Uhum. melhor ficar fora, né? Então, a sensação que dá é um pouco essa. Você fala assim, pô, quanto que eu tenho de retorno numa utility no Brasil para correr, para participar de toda essa confusão aqui, né? Jogar esse jogo. Ela é tão grande assim, tá tão descontado assim, para eu, pô, topar correr esse risco todo da eleição e tal. Não parece, né, que tá tão descontado a ponto de... Tá descontado, mas não a ponto de você querer jogar o jogo da eleição. Isso faz com que a gente tenda a ter posições menores em Brasil, nesse momento, pela indefinição. E talvez seja um ano que vai ser posições menores no Brasil mesmo, pelas indefinições. Eu acho que vai ser meio que desse jeito. Tem muito moving parts aí acontecendo ao mesmo tempo, né? É quase previsível, né, o que o governo vai fazer. E você pode ter um palpite, ó, o governo agora vai tolerar um pouco para ver se a coisa calma, o câmbio melhorando, a inflação vai melhorar. Racionalmente, pô, é uma decisão fácil, né? Pô, racionalmente é a decisão a se tomar. Deixa o câmbio apreciar, deixa a inflação acalmar, a economia vai retomando e tal, e você acelera um pouco mais no final desse ano e no ano que vem. Mas quando o governo resolver acelerar no final desse ano e no ano que vem, aí você já está mais próximo da eleição, né? Então, talvez já o mercado nem olhe mais aí qual vai ser esse blend aí de políticas que vão ser adotadas aí para impulsionar a eleição. O mercado vai estar focado mais lá nas probabilidades, né, nas pesquisas, etc. Então, se você fizer muito ex-ante, né, o governo tomar uma série de medidas agora que vai estourar o fiscal, o dólar vai estourar, a inflação vai subir, vamos para o regime de desorganização e vai jogar contra o governo. Vai ficar ainda mais provável ainda que o governo perca a eleição, né? Então, talvez seja até uma piora mais limitada, tentando pensar assim. Mas nesse ambiente, o governo quer ir para a desordem, o governo quer provocar ganhar fórceps, né, fazendo uma série de medidas sem tomar com irresponsabilidade fiscal, é um cenário, né, que você fica totalmente desorganizado. Então, vai ser um ambiente que vai conviver com o Brasil. Vou fazer uma pergunta. Eu acho que, na verdade, no final, respondendo a sua pergunta, sim, você tem que tentar olhar quanto de prêmio o mercado está te pagando vis-à-vis o risco que você está correndo sempre, né? Então, pô, se tem muita confusão, muito risco, e os preços são muito atrativos, vale até a pena você se olhar, envolver, porque está realmente muito barato, você tem pouco downside. Mas se os ativos melhorarem muito, já deram uma melhorada, né? E melhorarem ainda mais, vai valer a pena você ter posição para correr todo esse risco, todas essas peças que precisam se encaixar? Muito provavelmente a resposta é que não, né? Provavelmente até, na verdade, vai ser até uma oportunidade de você ir com posições contrárias, né? Porque se melhorar demais e o prêmio estiver muito baixo, para enfrentar todo esse risco, talvez é melhor você ter com posições pessimistas do que estar com posições otimistas, né? Então acho que vai ser um mundo mais de trade, né? Vai ser você operar um pouco esse prêmio. O prêmio aumentou muito, você vai a favor, o prêmio diminuiu, você zera, vai contra, né? Enfim, e ficar operando esse prêmio enquanto você estiver analisando. Tentar usar a volatilidade a seu favor, né? Não contra você. Não, excelente. Eu vou trazer só mais uma pergunta mais, talvez um pouco filosófica e de uma visão estrutural para o Brasil. Talvez eu estou um pouco contaminado, porque o Michel Temer escreveu lá no Estadão, né, no último fim de semana, e ele foi meio quase como se fosse um discurso de tudo que foi feito no governo dele ali, porque foi dito pelo governo atual que foram anos terríveis para o Brasil, e ele mostrou lá todas as coisas que foram feitas, e realmente muita coisa aconteceu ali no governo do Temer, que trouxe talvez uma
expectativa de uma mudança estrutural ali em alguns pontos. Talvez alguns setores a gente colhe até hoje essas mudanças estruturais, e em outros não, né? O Brasil, de maneira geral, acho que ainda não mudou tanto estruturalmente. Mas de tudo isso, o que faria você mudar estruturalmente sua visão para Brasil, né? Pensando que o Brasil ainda é um grande player para trade, para fazer investimentos táticos. A gente pode ter uma mudança estrutural, pensando até no que você desenhou, um PT enfraquecido, um Bolsonaro inelegível. A gente pode acreditar que há espaço para, vindo uma nova liderança, ter uma mudança estrutural no Brasil? Acho que essa probabilidade cresceu bem, né? Dado as pesquisas, dado a condição do ex-presidente, dada a condição do presidente atual, acho que a probabilidade de você ter um resultado positivo, ela subiu bastante, né? Acho que talvez há 6 meses atrás a gente não conseguisse visualizar, né? Ter certeza absoluta dessa queda da popularidade do presidente atual. Então, acho que tem uma chance, né? Uma probabilidade, esse tail de melhora, né? No Brasil, né? Essa cauda de melhora, ela aumentou bastante, assim. Então, você tem perigoso ficar pessimista aqui, né? Porque dependendo de como você ajustar aqui para a eleição, né? O apoio que você dá a um candidato de centro-direita, que tem o apoio do empresariado e tudo, as coisas podem acontecer mais rápido do que se imagina, né? Eh, Colocando de outra forma, né? Se o próprio ex-presidente Bolsonaro pensar mais no país e pensar menos nele, pô, é muito óbvio aqui que pô, qualquer candidato, bom candidato apoiado por ele, tem muita chance de ganhar a eleição e fazer o Brasil dar uma virada muito grande, né. Então se caminhar nessa direção, né, as coisas podem acontecer rápido, política as coisas podem acontecer rápido. Às vezes você não quer queimar também ex ante um bom candidato, Não, né, há 2 lógico. anos antes da eleição já começar a queimar um candidato, né, sei Já lá. já recebi até um pedido de, sempre que eu no final falo, eu peço sugestão de convidado, e tem sido dito esses nomes das novas lideranças políticas, aí falaram: "Salomão, não chama esses caras, não queima eles agora, É, uma deixa boa eles ideia. escondido, espera um pouco mais perto das eleições". Mas eu vou inverter a pergunta. Eh, você há espaço para uma mudança estrutural no Brasil, se em 2026 vier um Lula contra Bolsonaro, ou você acha mais difícil? Pensando que a gente vai Não. ter que passar por um rearranjo. Não, acho que para ter mudança estrutural, precisa mudar o governo. Acho que não tem mudança estrutural com esse governo, com o mindset que a gente vê hoje nas políticas econômicas, né. Essa agenda de você aumentar impostos o tempo todo para aumentar gastos, né, e sufocar a sociedade, acho que ninguém aguenta mais, né. Então, daqui a pouco vem mais uma rodada de aumento de impostos para um, diminuição para outros e mais, né, o Robin Hood ali de quem tem para dar para quem não tem, né. Vamos empobrecer todo mundo, né, tipo, vamos convergir para baixo, né. Então essa filosofia aí, ela não para de pé por muito tempo, né. Então, assim, você acaba, expulsando o capital humano, você acaba expulsando as pessoas, né, as empresas, né, e tem uma hora que não vale mais a pena, né. O cara faz a conta, né, se dependendo da carga tributária que você tem, algumas atividades não fazem mais deixam de fazer sentido, né. É bem a Uhum. questão do risco-retorno, o cara vai, né, executar uma atividade que é cíclica, pagando um baita do imposto, uma baita taxa de juros, não dá, né. Então, assim, acho que com esse governo vai ser difícil de ter mudança estrutural. Acho que numa reeleição, com certeza, você colocando uma equipe com credibilidade, eu acho que a convergência da expectativa de inflação é quase que instantânea, né. A expectativa com uma agenda fiscal melhor também é instantânea, né, dependendo dos atores que você coloca na equipe econômica. Vide o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, já a direção ninguém tem dúvida, não vai ter mais gastos, né, a direção é de buscar cortes. Se vai ser mais intenso ou menos intenso, é de acordo com a política, né, mas a direção é uma direção que mudou completamente nos Estados Unidos. Eu acho que a direção mudaria, eventualmente, vai depender do candidato que ganhar, etc., poderia vir a mudar completamente e trazer uma perspectiva muito positiva para o país, né. Então, temos que ver, acho que essa probabilidade aumentou muito, mas eu só vejo essa mudança estrutural, assim, como mudança de governo, né. Felipe Guerra, agora uma pergunta um pouco mais, eh, outra pergunta mais filosófica, né, já usei o termo filosófico, estou ficando redundante demais aqui, mas, bom, são 27 primaveras aí de mercado, e a gente passou, olhando principalmente para a indústria de fundos, né, os últimos anos bem difíceis. Pensando na profissão gestor, não tanto como investidor, é um dos momentos mais difíceis da indústria? Para você, hoje está mais difícil operar do que estava no passado? Enfim, como, olhando na figura do gestor Felipe Guerra, como é que você está vendo o mercado para trabalhar nesse momento? Acho que esse passado recente teve muitas mudanças, né, de regulatórias e você teve, né, a abertura de fundos exclusivos, que causou
uma mexida grande no capital alocado na indústria de fundos, né? Você teve essa abertura expressiva das NTNBs, uma concorrência enorme com as debêntures incentivadas, né? Os isentos de uma forma geral, né? Então teve uma certa turbulência na indústria por conta um pouco dessas movimentações financeiras, né? Teve muito dinheiro que acabou saindo do país, né? O dinheiro que estava preso aqui dentro dos fundos exclusivos que não saíam por conta de impostos retidos, né? Na medida que você abre isso, esse dinheiro não tem mais, talvez porque ficar aqui, ou você tem uma mudança muito grande de ativos que eram tributados, como as NTNBs, para ativos isentos, né? Então você provoca uma abertura muito grande do juro real. Esse juro real fica muito atrativo, né, do ponto de vista do investidor, e ele passa a olhar isso como uma alternativa, né, quase que um competidor nosso, né, uma debênture incentivada, uma NTNB a 7,5%, 8%, acaba sendo um competidor em termos de alocação. Em termos de gestão, trading, posição, a gente está sempre olhando para frente, né? Assim, o cenário que passou, né? O que vai vir para frente é o que importa, né? Então a gente está sempre se posicionando, né? Onde a gente acha que tem boas assimetrias, né? Uma boa tese de investimento, né? Que o risco e o retorno faz sentido, né? Se tiver muito risco e pouco retorno na frente, a gente prefere ficar fora. Se tiver uma assimetria interessante, tem um ativo barato, ninguém gosta, que o fundamento está mudando para melhor, a gente vai ficar mais a favor, né? Então a gente está olhando para frente e buscando isso. Acho que já tiveram outros períodos de gestão, de crises e que foram tão difíceis quanto, né? E a gente, acho que a indústria, nós, assim, sempre superamos, né? Então acho que olhar para frente, né? E ter equipe forte, investir no time, né? Tá sempre próximo dos clientes, próximo dos investidores, né? E seguir trabalhando. Boa. Felipe Guerra, vamos pro ping-pong? Se surgir mais alguma pergunta aqui, eu te faço, mas já deixo o meu agradecimento. Baita aula de atualização de mercado. Vamos ver se daqui um mês, quando vier outro gestor multimercado, o cenário mude completamente de novo, mas a gente vê daqui um mês. Agora a parte mais fácil, o ping-pong, eu vou te perguntar livros, música, convidado, e tudo isso para você que quer saber todos os livros recomendados, manda lá um e-mail para contato@mmakers.com.br. Com a palavra biblioteca, a gente manda a lista atualizada. Os livros, começar pelo livro de mercado. Qual recomendação você daria para a nossa audiência? Eu li um livro muito bacana recentemente, que eu super recomendo, se chama Outliers. É um livro conta a história de alguns gestores não, de CEOs de empresas, né, que não só eram bons do ponto de vista operacional, mas como eram muito bons do ponto de vista financeiro, de alocação de capital, né? É tão importante quanto você ter uma boa operação, é você fazer boa alocação de capital. E o Brasil hoje, né, quando você vai olhar o que está acontecendo com as ações, talvez aí uma das melhores coisas que esses CEOs locais aqui possam fazer nesse momento com relação às suas próprias empresas é comprar sua própria ação, fazer buybacks, né? Então, saber a hora de fazer buyback, saber a hora de pagar dividendo, desalavancar, alavancar a empresa, eu acho que gera tanto valor quanto você ter um bom operacional, né? Então, acho que esse é um mindset que poucos CEOs aí têm, e o livro traz bastantes exemplos interessantes aí sobre. Bom, beleza, depois me manda então, que eu fiquei curiosíssimo com isso aí. Agora um livro tema livre. Acho que tá na moda aí, Art of the Deal, Donald Trump aí, acho que você entender um pouco do jogo do Trump aí. Da negociação. Ou entender um pouco Eu comprei já. Do barulho que ele causa, a forma de negociação, é muito interessante, no livro é bem legal. Você vê que ele bate forte, bate, assopra, é caótico mesmo, de propósito, é tudo proposital, na verdade, né? Então é uma leitura tão importante para esse momento que nem dá pra falar que é tema livre, né? Mas é interessante, quase de mercado, mas é interessante, né? Sim. Boa. Agora um livro para não ler. Talvez esse seja meio polêmico, assim, mas eu não gostei do livro do Rei Dalio, do Principles lá. Isso não é polêmico. Esse é o short mais convicto do Market Makers. É um livro que você chega no meio e você fala, pô, isso aqui não... Sabe que o Ray Dalio não tem muita novidade nisso aqui. Ele já falou que não vem no nosso podcast, porque a gente sempre fala para não ler o livro dele. Não, brincadeira. Pode vir, Ray. We're waiting for you. Uma música e por quê? Bom, eu sou meio eclético, assim, não sou roqueiro que nem você, não. Mas, assim, acho que eu gosto de The Weeknd, After Hours. Só pra... bem genérico aí. Um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Maker sentado no seu lugar? Vou dar 2 recomendações. Uma interna da Legacy, você devia trazer aqui o Bruno Leite, porque é o nosso gestor de ações lá. Faz a parte internacional e a parte Brasil também agora. Eu acho que eu não o conheço, então já vai ser até uma oportunidade. Acho que é um cara bem legal de conversar. Eu recomendo. E depois você podia trazer o André Esteves aqui, bater um papo com você.
Já tá. Isso Esse é é interessante. mais consensual que o short Ray Dalio, é o Então. Chama André Esteves. A agenda dele é um pouco complicada, né? A gente tá tentando aí. Quem sabe a gente tá chegando perto do episódio 200. Aí, ó. Tá vendo? Ele se Fica a dica. comova. Se tiver um WhatsApp dele ali, manda lá, ó, Fica- tio Dedé, já. Pô, mais eu um posso que ajudar. mais um que tá pedindo pra você ir lá no Market Makers. Não, seria uma grande honra. Bom, excelente. Então, deixa eu pensar em mais alguma coisa. Não, já matamos todos. Tinha mais alguma pergunta do ping-pong? Não, era só isso, né? Vou te liberar das perguntas mais difíceis. Depois me manda esse livro aqui do Outliers, que Tá eu bom. quero... Fiquei curioso aqui, os outros já estão na lista. Felipe Guerra, cara, só agradecer. Brigadão por ter vindo mais uma vez ao Market Makers. Sucesso aí em 2025, seja um ano com uma tranquilidade um pouco maior do que foram os últimos anos. E portas do Market Makers sempre abertas para você. Obrigado, Thiago. Até a próxima aí. Valeu. Tem que ver até o final, deixa joinha no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando, dia 24 de fevereiro, reabre o M3 Club, venha para a maior fraternidade de investidores do Brasil. Até a próxima aí. Tchau!